E doutor Denis, as divisões políticas, os municípios, né? Quando o senhor chegou, eu imagino também que não estava sendo divididos os municípios como é hoje, né? Então, eu penso que o senhor também pode acompanhar toda essa trajetória política da nossa região, né? Inclusive também o senhor também traçou sua história na política, e até já acelerando um pouco o papo aqui, hoje à tarde eu falei com o Cândido, né? Que a gente tinha ali o seu histórico e em 4 anos que o senhor chegou aqui, 4 ou 5 anos, o senhor também teve uma ascensão de poder ser prefeito de Francisco Beltrão, né? Pois é. Aí vejo bem, um estudante razoável, não vou chamar medíocre, né? Fica feio. De repente se vê envolvido numa questão complicada, que seria isso. Pelo menos todos achavam, alguns acham que eu fui herói, porque não conhecia o povo bom que tem aqui. E esse povo bom a gente tem que também dividir em dois, né? Primeiro tem que falar das mulheres, as grandes heroínas, né? O velho ainda podia ir de vez em quando na bodega e tal, mas a mulher, coitada, fazia o café já de 6 horas, 10 horas para a roça, 11 horas voltava, fazia o almoço, ficava limpando a casa, voltava para a roça e tal. E o velho chegava, né, da roça, deitava na área e tomava seu chimarrão. E as meninas também ficavam lá consideradas, porque é uma história muito linda. E, enfim. E lá pelas tantas, já em 64, em plena Revolução, havia a questão da prefeitura de Beltrão. Eu tive de me acovardar, eu confesso. Os partidos naquela época não era Arena e MDB ainda, eram diversos partidos. Se reuniram e resolveram fazer um candidato único. Até para acabar com aquelas dissensões que vinham do tempo da revolta dos colonos, né? Isso que deixou marcas profundas nas sociedades, então, aqui, não só em Beltrão, como Pato Branco. Eu falo dos dois, porque à época só existiam esses municípios, né? E aqui, depois tinha Capanema, Santo Antônio e Barracão. Eram os 5 municípios que tinha nessa região. Pois bem, se reuniram e resolveram lançar candidato único, em 64. Puxa, o meu aluguel era pago pelo governo, o meu salário era pago pelo governo. Se eu saísse, eu não tinha casa para morar e a prefeitura não pagava o prefeito ainda. Na época era meio de graça a coisa, era na base do... Né? E o resultado, então, foi que eu tive de fugir da cidade, disse que não aceitava e tal, e saí. Também digo, nunca mais vou me incomodar com a tal de política. E o resultado não deu bem certo, porque em 68, novamente, daí já Arena e MDB se reuniram e resolveram me lançar como candidato único. A essa altura eu já tinha construído minha casa e tal. Digo, bom, pelo menos casa eu tenho para deixar minha mulher e já meus 2 filhos que tinham nascido, né? E daí aceitei, então fui candidato único. Certo? Por isso que eu ganhei também, né? Mas tudo bem. Aí passei os 4 anos na prefeitura e o povo acho que se arrependeu, né? Não gostou muito porque resolveram votar em mim para deputado. Aí me mandaram embora, né? Eu acabei sendo reeleito 3 vezes como deputado estadual, depois tive meio mandato de deputado federal, mas nesse meu tempo eu tive de assumir a secretaria, primeiro no governo do Richa, eu assumi a Secretaria de Transportes, e no último, passei 3 anos lá, e depois fui convidado e fui para o Ministério do Meio Ambiente, recém-criado. Eu praticamente fui o primeiro ministro do Meio Ambiente, e era Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que hoje existe o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades. À época eram juntos. Passei lá 1 ano e pouco,
E voltei. Fiquei, digamos assim, no limbo, porque um professor meu da faculdade, que tinha sido, foi deputado federal e tal, me disse no dia seguinte: você não pode deixar de disputar eleições, porque você deixou vago o teu lugar, alguém vai aparecer. E eu fiquei sem mandato, porque foi ao Ministério, ia sair para ser candidato. Foi aí que, assim mesmo, elegemos aqui, foi a época áurea do Sudoeste em termos de deputado, e com grandes deputados, diga-se de passagem. Aqui, 2 dias tinha elegido o Nereu, Beltrão, foi eleito o Haroldo, o Caíto Quintana no Planalto, aí então já tínhamos só dessa região 3 deputados, além dos deputados eleitos em Pato Branco. A verdade é que nós estávamos com 6 deputados estaduais e 4 federais. Veja, essa era a representação do Sudoeste. E essa época eu estava fora. Os meus herdeiros foram esses que eu falei. E eu estava fora da política, fui trabalhar na iniciativa privada por um tempo, porque daí a essa altura já me aposentei também no Estado. E fiquei lá durante esse período. Foi quando eu fui deputado federal, meio mandato de deputado federal, e finalmente entrou o Jaime Lerner. O Jaime, nós somos colegas da faculdade, fizemos a faculdade juntos. Então éramos muito amigos daquela época, e mesmo quando eu era deputado e ele prefeito de Curitiba, a gente sempre teve um bom relacionamento. E ele me convocou para ser secretário de Transportes, e nós organizamos a questão do pedágio, do anel da integração, e quando foi para implantar já os contratos assinados por mim, já se começou a querer fazer mudanças. Aí eu não aguentei e pedi as contas. Mas não deu outra, vim para minha Nova Prata, né? E passou 3 dias, ele me chamou de novo. Disse: não, você vai lá para a Copel agora. Eu falei: não, o que eu vou fazer na Copel? Eu não entendo nada. Você lembra que nossas aulas sobre energia eram muito ruins, né? Não entendo nada de quilowatt, essas coisas. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você vá lá e humanize um pouco a Copel. Aqueles engenheiros são muito normalistas. Resultado, fiquei 4 anos, saí mais mais normatizador do que antes. Não consegui convencê-los, mas eles me convenceram. Peguei as contas, porque se tentou fazer uma patifaria na privatização da Copel, eu fui contra, manifestei meu desejo ao governador, ao Jaime, disse: olha, eu vou sair porque não vou participar disso. Simples e puramente porque os deputados estaduais resolveram fazer uma reunião conosco, os líderes ali, e dizer para nós, diretores, que se nós não vendêssemos a Copel já, nós perderíamos a eleição. O que seria era pegar dinheiro para uma eleição. Aí eu pedi as contas e vim embora. Não deu outra. Não passou a semana, bateu o telefone novamente e o Jaime disse: olha, eu estou com um problema na Secretaria da Agricultura. Polônia, que era o secretário, estava se desincompatibilizando para ser candidato, acabou não sendo, e eu acabei virando secretário da Agricultura, sem entender nada daquele negócio, né? Entendi um pouquinho de boi aí, né? E essa foi minha vida tal. Mas também, o dia que eu saí da secretaria e passei para o PSUT, era dia 3 de janeiro, minha família toda aqui, passei um fim de ano sozinho em Curitiba. Eu não tive dúvida. Saí da coisa, peguei o carro, peguei o motorista que me servia, já você vai pelo menos me levar agora. E ele me deixou aqui, não saí mais. Fazem 20 e poucos anos, e estou agora definitivamente. Mas aí essa propriedade eu já tinha desde 1972, lá atrás. Só para a gente conseguir se situar também, quais foram os anos desses cargos, né, como secretário do Governo do Estado e também no Ministério Federal?